especificamente amanhã. Amanhã nós temos Santa Convocação, né? Aqui às 19 horas já estamos na comunhão e nós teremos Santa Convocação para orar, profetizar, fazer atos proféticos pelo Brasil. Amém? Essa nação que Deus escolheu para ser o celeiro de missões, essa nação que Deus escolheu para ser uma nação de avivamento. E eu creio, se você crê, diga amém. Amém. Amém, gente? Eu creio demais nas palavras do Senhor sobre o Brasil. Eu creio muito no que Deus tem feito e tem dito sobre a nação brasileira e vai fazer. A obra do Brasil é de Deus. Amém? Mas Deus me deu uma palavra em julho e depois me deu uma palavra depois do dia 7 de setembro. Tudo em Isaías. A de julho eu não compartilhei, eu confesso que eu fiquei quieta. Mas é tremendo que Deus diz em Isaías capítulo 48, versículo 14, que diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro. Se liga. E executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Amém? Então Deus tem liberado essa palavra para o Brasil, tem resgatado. Oi. Som. Oi. 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 Som. Oi. Oi. Som. Oi. Oi. Alô, som. Amém? Então Deus tem levantado a sua palavra na nossa nação para fazer o propósito dele. Amém? E ele está fazendo. E vai fazer ainda muito mais. Você crê nisso? Amém? Então vamos declarar o que o Senhor diz em Isaías capítulo 45. E eu queria que você só repetisse como uma declaração profética. Diga assim: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Irmãos, falem. Muita gente sem falar, qual é o seu problema? A palavra de Deus deve ser doce aos seus lábios. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como mel. O salmista diz que ela é como mel. Amém? Eu ativo o mel na sua boca. Amém, meus amados? Mel, tem doçura. Fale a palavra porque ela é mel em você. De novo. Vai repetir tudo de novo. Tá certo? Porque eu quero ouvir a igreja ter a alegria de falar a palavra. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação.
e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: porque geras? E a mulher: porque dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos? E acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos deis as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados no Brasil, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Palavra do Senhor para a nação brasileira. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar, queremos começar a entoar cânticos ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar na virada do dia as tuas misericórdias e o teu amor indizível. Por isso, vem derrama o teu Espírito sobre nós nessa noite e manda, Senhor, do céu, poder do alto, força, majestade e glória, porque tudo é para ti, contigo e em ti, Senhor, todas as coisas se fazem. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Que o Senhor dê uma graça dele sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o rei da vitória, o rei do reino.
veja o amor de Deus nele. Amém? Faça esse exercício agora. Veja o amor de Deus. Olhe para ele e veja o amor de Deus nele. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as ruas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Sei que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e na misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Se apaga, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Tua igreja te adora. Aleluia, dê uma salva de palmas, Senhor. Estenda as suas mãos e diga: Brasil, cumpra o seu destino profético. Em nome de Jesus. Outra vez declare: Brasil, cumpra o seu destino profético.
Ele é Yeshua. Ele é Deus. Ele é o amado das nossas almas. Yeshua.
todos entendem essas profecias, essas proclamações. Nem todos entendem que um Deus quer uma nação. Muitas pessoas não compreendem essa revelação. Muita gente acha que Deus não quer um país. Nós que vivemos nesse mundo profético, violento, a gente, se você não andar por aí, você não imagina isso aqui que eu estou te dizendo. Mas tem muita gente que não entende que Deus quer um país, que Deus quer uma cidade, que Deus quer uma comunidade. E Deus toma conta e Ele transforma. E quando um país, uma cidade está diante de Deus em profundo nojo, ele acaba como acabou com Sodoma e Gomorra. Então Deus quer as nações. Deus tem uma colheita para a última hora. Deus quer cada palmo desse chão e das nações. Deus quer a Europa, nossa filha, primogênita das missões globais. Deus quer. Deus ama o povo, e o povo, as pessoas, as famílias fazem as nações. Então esse é o tempo de visitação do Senhor no Brasil, porque aprove a Deus que nessa estação fosse a vez do Brasil cumprir o seu destino profético. De ser, que destino é esse? Ser uma nação missionária, ser uma nação que tem um povo que purificou os corações na palavra e está com o coração pronto para levar outras nações que perderam o avivamento. E quando Deus quer uma nação, Ele toma a política, Ele toma os governantes, porque não tem como uma nação ser livre no anúncio da palavra e dos valores da palavra de Deus sem autorização governamental. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12 que toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos submeter às autoridades. Então, evangelho, governo, nação, estão tudo conectados, para que corra em todos os quatro cantos do mundo o avivamento de Jesus. E quando você dá uma volta nas missões globais, como nós fomos, eu e o apóstolo Marcos, e já estamos com as nossas bases, nós vemos o que nós orávamos cara a cara. Como o Brasil tem um avivamento para as nações. Como o Brasil tem um alinhamento apostólico para as nações. E como Deus está fortalecendo, está respaldando a nação em suas bases estruturais para ser uma plataforma que pode enviar para as nações, para as terras longínquas o Evangelho, a palavra de Deus. Aleluia. Então vai o recado: desembaraça o seu coração de tudo e se aliste no exército. Aleluia. Para você ser um soldado do Senhor treinado, porque ninguém não vai para a guerra que não tem treinamento. Você pode dizer amém? O exército ele é todo treinado. Então nós precisamos compreender, entender, no espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Jesus, qual seja a medida
medida, a largura e a estatura da nossa esfera de ação nessa estação que o Brasil se rende aos pés de Jesus para ser uma nação poderosa nas nações da terra, mensageiros enviados para as nações. Aleluia! Você crê nisso? Quantos estão dizendo: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Você está dizendo: eis-me aqui para ir para as nações? A casa de Javé já consegue ir para as nações, indo de verdade, com mala na mão, e indo no Espírito, né? Então a casa de Javé toda pode dizer: eis-me aqui, Senhor, porque tanto vão ao vivo como outros vão no Espírito. E eu e o apóstolo Marcos que podemos dizer isso muito bem, porque sozinhos em corpo físico tivemos a presença poderosa do Espírito dos profetas dessa casa numa conquista violenta lá na Suíça. E eu quero dizer a esses profetas dessa casa: vocês são tochas poderosas de Deus, avassaladoras no mundo espiritual. Segura essa unção, não desista, não olhe para um lado e para o outro, avance e não fique medindo o sacrifício, porque quanto maior for o teu sacrifício, mais Deus te prepara, mais Deus te dá ferramentas e mais você vai poder estar nos lugares mais altos. Aleluia. Eita glória. Isso é bênção de Deus, amém? Que tremendo. Então, por falar em poder, já vou passar para o apóstolo Marcos da palavra, mas nessa unção nós estaremos no próximo sábado no Clínica de Libertação Violenta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos com uma divulgação de força total sobre liberte-se das iniquidades familiares. Não estamos numa divulgação de força total. Contudo, quem tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz à igreja. Teremos uma clínica de libertação de iniquidades, de heranças familiares, sábado, aqui, violenta no mundo espiritual. Então é o seguinte: quem precisava de mais uma medida de libertação, venha com tudo. Por quê? Porque quanto mais libertação, mais o quê? Mais você está pronto para ir lá na frente do exército. Toda vez que eu preciso de um ministro dessa casa preparado, eu encontro os que estão todo o tempo na fila das libertações. Porque tempos de libertação em minha vida me preparam para o avanço do meu propósito. Amém? E declara isso, repete isso. Ventos de libertação em minha vida me preparam para o avanço no meu propósito. Então você vai no link que está na bio, não sei se está na minha bio, do meu Instagram. Lá tem a inscrição para o treinamento de sábado, dia 17, liberte-se das iniquidades familiares e esteja pronto. O treinamento será presencial e online. Amém? Faça sua inscrição e corra, em nome de Jesus. Mas vamos louvar ao Senhor, só uma caixa profeta. Né? Maravilhosa. Vamos entregar, eu quero. Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas e as nossas primícias na casa do Senhor, amém?
Aleluia. Glória a Deus. Amém. A graça, a paz e o amor de Jesus está sobre você. Amém. Aleluia. Melhorou. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Capítulo 4. Amém. Você abriu a palavra do Senhor? Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém? Você é filho. Você não é uma pessoa sem direção, sem rumo, sem destino, porque o seu Pai tem um destino para a sua vida. Amém? E eu queria falar hoje sobre paternidade. E a palavra que nós acabamos de ler diz, falando sobre o Abba Pai. O Abba Pai é uma expressão bíblica derivada do termo de origem aramaica, Abba, que significa o Pai, ou meu Pai. Abba, Pai, foi uma expressão que Jesus também usou quando ele se encontrava no momento lá no Getsêmani, quando ele suplicava a Deus e ele clamava pelo Pai. Então, a gente pode entender de que Deus olhou para mim, olhou para você, que não tínhamos direção, rumo, destino, e nos tornou filho. É como o livro de Gálatas está falando, é como o herdeiro que é menino, ele tem uma herança, ele possui uma herança, mas quem conduz essa fortuna desse herdeiro são os administradores, porque ele não entende que ele é herdeiro. Mas quando ele chega a ser adulto, ele começa a administrar os bens que o pai deixou. Por isso que o Abba Pai, ele trouxe-nos vida através do Filho Jesus. Jesus, ele olhou e viu que em nós não tinha resposta de salvação. E como diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que
enviou, ou deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E quando Jesus veio, ele mudou a nossa situação, o nosso destino, o nosso rumo. Então você é um escolhido de Deus, amém? Nós somos o povo de Deus, o povo de um Pai que olhou para nós e disse: você é meu filho, você é minha filha, amém? Você tem um destino, e esse destino é traçado pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Jesus planejou e nos levou nesse caminho. Quando ele diz: eu sou o caminho, porque não existe outro caminho que nos leva à presença do Pai, ao destino que o Pai tem determinado para nós. Ele conhece cada um de nós, como diz no livro de Jeremias: antes de você ser gerado, ele já me conhecia, ele já nos conhecia. Amém? Então você precisa saber que você tem um Pai. Diga aí: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Diga para o que está ao seu lado: Deus é seu Pai. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe que tem um Deus criador dos céus e da terra, que é o seu Pai. O mundo não ainda experimentou, porque não tem como experimentar. Só experimenta a paternidade de Deus aqueles que temem e obedecem, aqueles que mudaram a sua história do mundo para verdadeiramente o propósito de Deus na terra. O mundo ainda precisa, muitos, conhecer essa paternidade, porque estão perdidos, estão sem direção, porque não têm, são como órfãos sobre a terra, e não tem uma direção, um caminho de excelência que o Pai já planejou para nós caminharmos por ele. Ou então, às vezes a gente fica pensando, e às vezes até muitas vezes entristecendo se for situações que ele nos adverte ou nos interfere para que nós não possamos prosseguir. Mas quando você tem convicção de quem você é, de quem filho você é, você passa tranquilo por essas adversidades, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Deus, ele é fiel para fazer você vencer, passar pelos obstáculos, passar pelas barreiras, passar e derrotar os seus inimigos e andar em caminhos de vitória. Quando Deus projetou o projeto para o povo de Israel, e quando Deus levanta Abraão, que diz que Abraão seria pai de nações, Deus estava levantando Abraão ali para ser pai de nações. E nós precisamos compreender hoje: Deus tem levantado os seus filhos aqui no Brasil para ser pai de nações. Porque Deus está esperando uma grande colheita. Aqueles que foram comprados, lavados, redimidos, e se reconhece que verdadeiramente tem um pai amoroso, um pai que cumpre, um pai fiel, um pai ajudador, um pai supridor, aleluia. Ele é fiel, amém. Lá em Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Olha o que diz o salmista: ainda que teu pai e tua mãe. Aí você olha para esse homem chamado Abraão, quando Deus diz: deixa a casa do teu pai e da tua
descansar nos braços do Pai Eterno. Então eu quero dizer para você, não se preocupe se teu pai ou tua mãe te desamparou. Deus está contigo como o Pai que venceu por ti, que te dá vitória, que olha as tuas causas, vê o teu coração, sonda as tuas necessidades, e Ele restaura muitas vezes a ferida que fica por falta de um pai, a carência de um pai. Ele tem o poder transformador para agir em nossas vidas, e Ele quer fazer na vida daqueles que reconhecem Ele como Pai. Ele muda a nossa história. Ele está mudando a tua história. Ele está trilhando essa caminhada de fé que tu tem que caminhar por esse caminho que Ele já passou por ti. Ele venceu. O Pai da eternidade, que é Jesus, como disse Isaías, Ele já venceu para que os filhos fossem e regozijassem nele. A palavra de Deus diz que Isaías, ele proclamou e chamou Jesus o Pai da eternidade, quando ele diz que um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho vos deu. Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Isaías estava dizendo ali que Jesus viria para cumprir verdadeiramente o resgate dos filhos, porque o Pai eterno já tinha projetado desde a eternidade você e eu. Mas nós estávamos perdidos, sem paternidade, sem direção, sem o conselho do Pai, sem o amor do Pai. Mas chegou o momento do Pai da eternidade vir e tirar você desse lugar e dizer: você tem um lugar de príncipe aqui comigo. Tem um louvor que diz justamente isso, né? Quando o Pai da eternidade que diz assim: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso. O seu reino, príncipe da paz. Amém? É esse Deus amoroso, é esse Pai da eternidade, é Yeshua que nos deu essa eternidade, é o Salvador da nossa vida, que mudou a minha e a sua história, que está olhando para você, está vendo o seu coração, está vendo os confrontos que você tem aí dentro, de embate, que muitas vezes o inimigo tenta lhe confundir, mas eu quero dizer hoje para você: você tem um Pai, e você é uma pessoa que já tem a sua vitória. Faça como Jesus fez, quando ele, na oração que ele ensinou, e antes de ele ensinar o Pai Nosso, ele disse: quando tu quiser orar, entra no teu quarto, fala em secreto com teu Pai, porque teu Pai vê lá dentro do íntimo do teu interior. O Pai eterno conhece a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, e Ele traz a vitória. Amém? Nós temos um adversário na terra, porque nós ainda estamos na terra,
E ele vai maquinar, ele vai trabalhar de todas as formas para tentar nos entristecer, desencorajar, desistir. Mas eu quero motivar você. Olhe para o alto e veja que o Pai está lá com a mão estendida, dizendo: filho, eu estou contigo. Onde tu fores, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, tu não te queimarás. As águas não serão empecilho para ti. Os inimigos não te deterão. Por isso que você tem que ter uma alegria do Espírito Santo. Você tem que ter essa motivação dentro de você. Não são as circunstâncias maiores do que o nosso Pai. O nosso Pai já venceu tudo isso aí. A sua história já foi relatada no livro de Deus. Deus escreveu a sua história com canetas de ouro e dizendo: este é o meu filho, essa é a minha filha. E a história está sendo relatada. E eu digo para você: seja perseverante, não desista, porque muitos estão dando lugar à tristeza, às decepções. E por causa do desânimo, muitos estão voltando atrás. Muitos estão deixando a paternidade de Deus para seguir o mundo. Mas nós precisamos apenas ser espertos e saber que o nosso Pai eterno é um Pai de amor e graça. Ele a cada dia vem gerando o impossível e fazendo o impossível. E você vai caminhando em caminhos de vitória. Amém? Aleluia! Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Deus se compadece de nós. Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos limitados. É como ele falou para Davi, que ele fez com Davi, que Davi queria construir um lugar para Deus, uma morada. E Deus mandou que Natan falasse a Davi: não, tu não irás construir, porque eu não habito em casas feitas por homens. Interessante que Davi, ele tinha o maior desejo de fazer o melhor, porque ele conhecia a Deus. Ele entrou num lugar da intimidade com Deus. Então Davi tinha a intenção do melhor. Mas Davi, ele disse que queria, mas Deus disse não. Quem iria fazer algo seria seu filho. E ele disse para Davi: olha, Davi, meu filho, meu servo, a quem eu escolhi, se o povo, mesmo desviando do meu caminho, eu perdoarei, eu sararei, porque Deus sabe a limitação, a nossa limitação. Então Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai que nos alcançou e sabe que as nossas fraquezas, desde quanto elas surgem. Mas como diz a palavra do Senhor, a tristeza vem um dia, mas ao amanhecer a alegria se manifesta. Porque é Deus quem muda a história. É Deus como Pai da eternidade, Pai amoroso, lhe dando uma oportunidade de você olhar para dentro e dizer para Deus: Pai, eu estou assim, eu estou assim e eu estou assim. Pai, trabalha no meu interior. Pai, eu não quero tristeza no meu interior, eu não quero lembranças do meu passado, eu não quero histórias de derrota, eu quero a tua alegria que é eterna,
Eu quero a direção do meu destino que tu já passaste, meu Pai, para a minha vida. É uma conversa. A oração é uma conversa com o Pai. É por isso que o cristão precisa ter uma conversa com Deus todos os momentos. Nós não podemos ser aqueles cristãos religiosos que só conversa com Deus quando está na hora do culto, que abre a Bíblia, lê a palavra e acabou-se, não. O nosso Pai está conosco todos os momentos para nos escutar. É necessário nós compartilharmos com Ele, conversar com Ele, dialogar com Ele. Esse Deus tão grande, Criador de todas as coisas, mas Ele se manifestou e fez questão de fazer morada dentro de nós através do Espírito Santo, para gerar intimidade entre o Pai e o Filho. Você sabe quando o pai tem uma comunhão com o filho, um relacionamento sadio com o filho, como tem a paz, como reina a alegria. Assim é o Senhor dos Exércitos, o Elohim, o El Shaddai, o maravilhoso. Irmãos, a gente se alegra quando a gente começa a entender quem é Deus. A gente começa a entrar no nível de entendimento, quando a gente começa a contemplar, como diz a apóstola aqui, os feitos do Senhor, quando nós saímos para algo que Deus determinou, e Ele vai na nossa frente como um guerreiro valente e diz: o caminho está aberto, entra, a porta está aberta, entra, possui aquilo que eu tenho determinado para ti. É assim que o nosso Pai faz, aleluia. É assim que o seu, o meu, o nosso Pai eterno faz. Isaías diz assim, 63:16: no entanto, tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, é o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade, e é o teu nome. Interessante. Eu estava meditando hoje na palavra e eu estava relembrando de um fato, da história de um homem chamado Naamã. O povo de Israel estava cativo, aprisionado pelo rei. E a palavra de Deus diz que Esther foi escolhida para ser rainha. Deus colocou lá dentro do palácio para um propósito. E Naamã, ele olhou e começou a querer, com inveja, a destruir Mordecai, que era aquele intercessor, que era aquele que se colocava ali pertinho de Esther. E ele soube quando Naamã planejou destruir o povo de Israel. Naamã, ele tentou, porque ele sabia que Esther era judia. E ele ainda disse ao rei que colocaria tesouros no palácio, depois da morte dos judeus, depois da morte do povo de Deus. Mas eu quero dizer que ele não sabia que o povo judeu tinha um pai. E o pai já tinha planejado o resgate dos seus filhos. E Deus mudou a história. Aquilo que Naamã tinha traçado para destruir, foi para a destruição do inimigo, o próprio Naamã. Até uma forca com Mordecai ele tinha construído, irmãos. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu.
Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz que o rei passou a noite sem conseguir dormir. E aí mandou buscar os escritos dos livros. E lá estava a história de Mordecai, que tinha delatado alguns que estavam na presença do rei e tramaram a morte do rei. E Mordecai ali descobriu e salvou o rei. E a palavra de Deus diz que quando Naamã ouviu que o rei chamou ele e perguntou o que se deve fazer a um homem que fez isso, e isso. E ele se alegou pensando que ele era o homem. E a palavra de Deus diz que o rei disse: esse homem é Mordecai. No lugar deles, pensou Naamã que ia ser conduzido na presença de um povo, sentado no cavalo com uma coroa. Quem foi isso? Foi Mordecai. Foi honrado. Eu quero dizer que o seu inimigo, ele tenta lhe destruir, decepcionar, lhe paralisar. Mas eu quero dizer, assim como Mordecai foi destruído, assim o seu inimigo está sendo verdadeiramente destruído pelo um Pai eterno que você possui. O Pai da eternidade já cumpriu tudo para você estar na lista dos vencedores. Amém? Ele mudou a tua história. Ele contabilizou tudo aquilo que o Filho fez quando ele foi na cruz do Calvário. Porque até o próprio Filho reconheceu que ele veio para fazer a vontade do Pai. E aí Jesus olha para mim, olha para você e diz: crê tão somente e tu verás a glória de Deus. Assim como o povo de Israel foi vencedor, como o raio Esther entrou na presença do rei e não foi sentenciado à morte como Vaste ao raio anterior, mas antes o rei estendeu o cetro para ela, dizendo: pode pedir que você tenha o que você quer. Assim o Pai eterno está dizendo para você: peça-me e te darei. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Por isso que o Brasil, o Brasil ele não será, ele é. Você tem que falar no presente, ele é a terra do avivamento. A terra onde Deus mandará o povo para as nações. As nações virão beber aqui a água da vida. Você tem que crer, você tem que almejar, você tem que começar a profetizar. Senhor, me faz como tu fizeste com Abraão, me faz pai de nações, me faz mãe de nações, assim como foi Sara. Porque quando nós entendemos o chamado, que você foi chamado para um propósito, nós somos chamados para um propósito, Deus vai estabelecer aquilo que Ele tem designado para você fazer nessa terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter uma convicção que o Pai eterno está conosco. Um Pai amoroso, um Pai fiel, um Pai que cumpre o que prometeu. Um Pai que não desiste. Esse amor, irmãos, ágape do Pai, é o Pai que não desiste da gente, porque Ele compreende que nós somos pó, que nós somos limitados, mas Ele quer mudar a nossa história, dia após dia após dia. Você glorifica o Pai no momento que você caminha
e você vai contando os feitos do Pai, e você vai glorificando ao Pai, e você vai adorando ao Pai, e você dando honra ao Pai, e Deus vai manifestando, o Pai vai manifestando a graça dele a cada momento, a graça vai aumentando sobre nós. É isso que o Pai faz com seus filhos. É isso que o Pai faz quando o filho se compromete, que tem, que obedece, que anda por esse caminho que o filho já passou. Amém? Então, diga aí para os irmãos ao seu lado: Deus é teu Pai. E para finalizar, nós vamos ler um texto que está lá em Gálatas. Perdão, irmão. Salmo 89. Estou falando tanto de Gálatas. Salmo 89. Vou finalizar com esses versículos. A partir do versículo 20 a 26. A palavra de Deus diz assim: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo não importunará, não afligirá o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que te odeiam. O meu amor é fiel, estará contigo. Ele é o meu nome, será exaltado a seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Então você pode dizer que Deus diz: eu achei Marques, meu servo. Você pode dizer: eu achei Roseli, a minha serva. Amém? Vamos fazer esse ato profético, vamos tomar posse dessa palavra. Abrace e tome para você essa palavra. Amém? Diga onde tem Davi, meu servo, diga o seu nome e profetiza. Abra os seus lábios, porque o Pai Eterno está ouvindo agora a sua oração, o seu clamor, a sua decisão agora nesse momento. Amém? Diga assim: achei o Marcos. Você vai dizer seu nome. Amém? Aí você que está me ouvindo aí na Suíça, você pode dizer: achei a minha serva Zilá, achei meu servo Jorge, achei a minha serva Lu. Deus está chamando o povo fiel. Diga assim: com o santo óleo ele me ungiu. A minha mão será firme com ele. O braço do Senhor me fortalecerá. E o inimigo não importunará mais a mim. E não mais me afligirá o filho da perversidade. O Senhor esmagará os meus inimigos perante a sua face. E ele ferirá os que me odeiam. O amor do Senhor é fiel e estará comigo. E o nome dele será exaltado a seu poder. Ele porá a mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Eu invocarei dizendo: Senhor, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Amém? Receba essa noite uma paternidade sobrenatural, que Deus está agindo na sua vida.
Deus está te levantando para um propósito que Ele determinou, para que tu cumprisse na terra. O Pai Eterno te ungiu com óleo para que tu possa receber e andar e viver e estabelecer os projetos que Ele traçou desde a eternidade para a tua vida. Aleluia! Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel. Ele olha para os filhos, para as filhas com o seu amor. Olha, irmãos, o que ele disse para Davi é tremendo. Receba essa palavra para você. As artimanhas do inimigo não prevalecerá contra a tua vida, nem contra os teus planos. Porque a mão de Deus está sobre ti, está contigo, para te conduzir. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos glorificar o nome de Jesus. Você tem um pai que mudou a história, um pai que nos deu vida com abundância, um pai que nos deu o seu grande amor. Aleluia! Deixa eu aqui a apóstola. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita unção e muito fogo nessa casa. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Dai glória a Deus, irmão. Exalta a Deus, irmão. Tem muito fogo de Sião. Eita, tem muita unção. Eu estou quase chamando os profetas para vir aqui para o altar. Aleluia. Vamos cear, não é? Vamos tomar a ceia do Senhor. Nós queremos abençoar o pão e o vinho na presença do Senhor. Amém? Consagramos, ó Deus, esses elementos na tua presença. Que o Senhor possa agora selar e abençoar todos os elementos da ceia, tornando santo ao Senhor em nome de Jesus. Podeis distribuir a Santa Ceia. Amém? Vamos louvar? Amém? Bora louvar! Aleluia! Bora, minha gente! Todas as alturas, eu sou tua voz.
o Senhor partiu o pão, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que lembrardes de mim. Então, lembrando do sacrifício, proclamando que houve um sacrifício poderoso. Amém? Diga assim: houve um sacrifício. E esse sacrifício custou o sangue de Jesus. E hoje nós compartilhamos o sangue de Jesus. Amém? Você pode comer o pão. Glória a Deus. A palavra diz que semelhantemente o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Aleluia. O cálice da nova aliança. Precisava de um sangue. A aliança é feita com sangue. E quando Deus olhou o mundo, Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho, que declarou que derramaria o sangue do seu Filho para fazer uma nova aliança. Uma aliança incorruptível, uma aliança inadiável, uma aliança poderosa, uma aliança eterna. E essa é uma aliança que não se quebra. Diga: eu tenho uma aliança com Deus, por meio de Jesus. Diga que é uma aliança eterna. Diga: eu sou um crente de aliança. Eu não sou volúvel. Eu sou um crente de aliança. Eu tenho aliança com Deus. E a aliança com Deus me coloca na rota do meu destino seguro. Amém? Então você vai compartilhar esse cálice com duas pessoas. E você vai dizer: nós temos aliança com Deus. Nós somos um povo de aliança. Nós não somos um povo, não é? Um povo frágil, um povo volúvel. Nós somos um povo de aliança, um povo de palavra, um povo de firmeza, um povo da eternidade, um povo de propósito. Aleluia! Então pode compartilhar, pode profetizar, profetize. Oh, glória! Amém. Amém. Oh, glória! Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus, amém? Glória. Pode tomar o cálice. Esse é o cálice do Senhor na sua vida. Pode tomar o cálice. Glória a Deus. Glória. Oh, glória. Você pode celebrar a Rei. Você pode fazer palmas com Deus. Glória.
legado do nosso apostolado, é um legado dessa casa, e nós estamos avançando nesse legado. Amanhã nós temos um grande impacto aqui. Faremos atos proféticos pelas eleições do Brasil, porque o destino da nossa nação está nas mãos de Deus, e a igreja tem o seu propósito de gerar na intercessão. Então amanhã não falte 19 horas aqui na Casa Apostólica, atos proféticos pelas eleições no Brasil. Sexta-feira nós temos aqui intercessão, não sei, depois da intercessão, se alinhamento é a escola de sacar. Sábado nós temos o nosso treinamento, liberte-se das iniquidades, das maldições familiares. É um avanço, de libertação em nossas vidas, um avanço de libertação para o propósito, para crescer o nosso propósito, amém? Então, glória a Deus por isso, e sigamos a nossa agenda. Glória a Deus, vamos orar. Você tem um Pai eterno, amém? Obrigado, Jesus, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Nós queremos glorificar o Teu nome e render a Ti a glória, a honra, o louvor, a majestade. Tudo é para Ti, Jesus. Agora nos leva, Senhor, na Tua paz, com a presença do Teu Espírito Santo. Nos dá uma semana cheia da Tua virtude, para a glória do Teu nome, Senhor. Receba a bênção que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, aqui em Fortaleza, no Brasil e no mundo, e que haja paz em Israel. Você diga amém. Shalom Adonai.